Fala pessoal, aqui é o Vini e hoje vou falar sobre o Studio One, falar sobre as configurações do Studio One. Como é que você pode configurar, vou mostrar as minhas recomendações, tanto do software quanto da Song em si, responder algumas dúvidas que vocês têm perguntado, têm pedido nos comentários. Então, vamos lá. No Studio One, você consegue abrir as configurações apertando Ctrl, vírgula. Tá? Eu vou fazer aqui um passo a passo, mas vou tentar ser o mais breve possível para não ficar muito longo. Embora as configurações não sejam tão grandes, ainda tem bastante opção aqui, né? Então na parte de geral, você vai ter aqui seu idioma, você vai ter até configurações sobre o que você quer que o Studio One faça assim que você abre ele. Por exemplo, abrir a última sessão que você está trabalhando, né? Uma coisa que acho que no Reaper é assim que ele vem configurado. Criar um novo song e bota para fazer nada, né? Não precisa se preocupar muito com essa parte da página, né? Na parte de aparência, também é livre e faça o que você quiser, né? Ou se quiser, se gostou da aparência do meu Studio One, do meu layout, você pode copiar aqui, mas você também pode criar preset, você pode carregar preset, né? A próxima aba de atalhos de teclado é muito importante. Eu uso isso bastante. Usava mais quando estava construindo meus atalhos aqui, mas basicamente aqui você pode ver todos os comandos do Studio One, né, da parte de edição, de mix, tudo. E você pode ver os atalhos que estão atrelados a esses comandos. E você pode designar novos atalhos. Então, às vezes, quando você está na dúvida se existe uma ação para aquilo que você quer fazer, você pode pesquisar por aqui, por exemplo. Você também pode escolher um padrão de teclado que já existe, né? Que eles meio que adaptam. Tem Cubase, Logic, para se você veio de outra DAW e quiser tentar se adaptar de maneira mais rápida, essa é uma forma legal. Você também pode, por exemplo, clicar aqui uma combinação. Vamos supor, apertar A, no meu caso. Ele já avisa que essa tecla está sendo utilizada para alguma ação já, né? algum atalho, né? Mas da mesma forma eu posso escolher qualquer atalho, tipo alternar para song, por exemplo, esse aqui, e posso criar um atalho, porque não tem nenhum atalho designado para ele. Posso botar qualquer coisa que quiser, por exemplo, P, mas ele já me avisa, já tem uma outra função associada a essa tecla, então eu precisaria escolher outra, senão ele vai tirar da outra opção, né? Então, mas é normal, isso é parte de atalho de teclado que você já deve conhecer. O que eu acho bem legal no Studio One nesse quesito é que a última ação que você fizer, por exemplo, aperta aqui em duplicar, né? Existe já um atalho, mas se você apertar, se você voltar para as configurações dos atalhos, você vai ver que a última ação que você fez, ele vai espelhar aqui na lista de comandos. Ele já vai catar essa função. E no caso eu tenho ali o atalho que eu posso usar para ele, que no caso é D, né? Então vale a pena você gastar um tempo conhecendo as funções do Studio One, conhecendo as ações que você vai usar, os atalhos, criando atalhos. Eu fiz vários para mim que eu vim do Reaper e do Pro Tools também. Então assim, tinha coisas que eu fazia nos outros softwares que o Studio One não fazia da mesma forma. Então eu fui aos poucos adaptando e criando outras funções também. Então vale a pena você criar o que é mais prático para você. Sempre que você achar que tem uma coisa que está demorando muito, você tem que clicar em um menu, você tem que fazer várias coisas, você pode ver se dá para fazer isso de maneira mais direta. Por exemplo, uma coisa que eu fiz logo de cara, que o pessoal sempre pergunta no canal, eu consigo criar um bus para 2 canais que eu quiser. Existe a opção já, se eu clicar com o botão direito e for em adicionar bus para os canais selecionados. Mas eu já criei um atalho, Shift B, né? Então no meu caso, eu aperto Shift B, eu crio um bus para esses canais específicos, né? E ele tá lá. Se eu quisesse criar esse atalho do zero, eu chegaria aqui nas configurações de atalhos de teclado e procuraria aqui adicionar bus. Aí já apareceu, né? Eu já criei aqui um atalho, mas você pode botar o que você quiser. Alt B, por exemplo, lá já tem outra parada com Alt B. E isso aqui é diferente dos macros. Os macros são em outra tela. Então atalho de teclado é isso aqui. Rede, a gente não vai usar aqui muito, mas basicamente você tem a opção de usar o celular ou tablet para usar funções remotamente do Studio One. Aí você me pergunta assim, pra quê? Eu usava mais quando eu tava me gravando aqui em casa, aqui nessa sala, e eu tinha que gravar um pouco mais distante. E aí eu usava o meu celular para acionar a gravação, para voltar e tal. Quem se grava sabe como é que é. Se você grava bateria, você está no kit da bateria, tô sentado lá e você tem que ativar o Studio One de longe, você pode usar o celular ou um tablet para fazer isso, desde que eles estejam na mesma rede Wi-Fi. E o aplicativo é bem legal, porque tem várias funcionalidades lá, não é só apertar REC ou parar a sessão. Você pode mixar mesmo, porque tem vários faders todos de volume. Você também pode criar os seus macros, os seus atalhos e deixar eles expandidos na forma de botões.
no celular ou na tablet, né? E usar como se fosse o macro mesmo, um botão que você aperta lá e você faz várias coisas, né? É um tipo de workflow que o pessoal que faz muita trilha sonora usa bastante, né? Então se você for ver lá no Hans Zimmer trabalhando, né, você vai ver que tem, além do teclado, além de tudo, tem um tablet pelo menos ali fazendo algumas sessões para ele, fazendo algumas ações, seja de organizar a sessão visualmente, ou seja de criar certas pistas, não sei. Mas ele tem um setup de macros que dá para fazer com o tablet. Então, se você tem interesse em fazer isso, baixa o aplicativo, acho que chama Studio One Remote, de graça, obviamente, no celular ou no tablet, e tenha certeza que o computador e o celular e o tablet estão na mesma rede Wi-Fi. Beleza, locais. Aqui é bem importante. Aqui é onde está instalado o seu Studio One. Ele vai dizer aqui, no meu caso, está me dizendo qual é o drive, qual é o disco, qual é a pasta e tal. E aqui, salvamento automático é muito importante também. Quantas vezes isso daqui me salvou quando o Studio One crashou, o PC crashou e tudo. Aqui você define se ele vai salvar automaticamente, qual vai ser o intervalo desse salvamento. Aqui no meu caso, eu botei 4 minutos para não ficar muito assim frenético, né? Aquele negócio de salvar. Eu recomendo botar assim 5 minutos no máximo de tempo. Usar dados de plugins e cachê. Não sei necessariamente o que isso aqui faz, mas eu deixo ativado porque, como eu uso muito plugin para mixar, isso pode me garantir uma estabilidade a mais. Pelo menos na minha cabeça é meio que isso. Perguntar sobre copiar arquivos. Isso aqui eu sempre recomendo os alunos ativarem, que é o seguinte. Vamos supor que você está numa sessão, estou aqui nessa música, e eu pego um arquivo de áudio que está em uma outra pasta, sem ser a pasta da sessão, e jogo nessa song. Se eu não tiver com essa opção ativada, esse arquivo vai continuar longe, fora da pasta da sessão. Se a opção estiver ativada, quando eu clicar em salvar, ele vai perguntar se eu quero copiar esse arquivo ou não. Isso ajuda você garantir de que os arquivos vão estar sempre no mesmo lugar. Que eu posso copiar esse arquivo da sessão, a sessão inteira, na verdade, eu posso fazer um backup da sessão, e quando abrir em outro computador, eu não vou ter nenhum arquivo faltando. Que é algo bem comum, já é super comum. O cliente me manda uma sessão do Studio One e ele esquece que tem alguns arquivos que estão fora da sessão, estão em outra pasta, né? E ele esqueceu de copiar. E aí, quando ele me manda, esses arquivos ficam offline, né? Então, para evitar que isso aconteça, eu sempre recomendo os alunos ativarem esse daqui, que aí quando jogar um arquivo de fora, ele vai perguntar: gostaria de salvar esse arquivo, gostaria de salvar uma cópia desse arquivo na sessão? Aí você fala sim, ou não, se não quiser. Então, voltando aqui, resolvido essa parte, só para falar uma última coisa. Vale a pena você instalar o Studio One sempre num drive que seja rápido, né? Então, se você tiver um SSD e um HD, não recomendo tanto você deixar o Studio One salvo no HD, né? Ter a pasta do Studio One como todo no seu SSD mais rápido. É sempre recomendado, assim como os samples e sessões. Tipos de arquivo, não preciso falar nada, eu acho que são todas as extensões que o Studio One lê. Você pode chegar aqui para conferir, né? Você pode tirar ou remover, né? Soundsets são soundsets do Studio One, tá? Então isso aí já vem como padrão, eu não mudei nada, que é a biblioteca de sons do próprio Studio One. Biblioteca de instrumentos também, que eu saiba, são do Studio One também. Então são instrumentos virtuais do Studio One. E aí plugins VST aqui é muito importante, que são todos plugins de terceiros, né? Então aqui você vai escolher qual pasta ele vai escanear para encontrar plugins. Então, assim, claro que existem os padrões que vêm no Windows ou no Mac, mas às vezes tem alguns que instalam em outras pastas. Então, às vezes, se o plugin está faltando e você não está achando ele na sua lista, vê se ele foi instalado numa dessas pastas, ou se está faltando pasta, tem uma pasta a mais, para garantir, você clica aqui em adicionar e adiciona esse novo roteamento de pastas para o Studio One ler e escanear. Essa lista negra são os plugins que o Studio One excluiu. Não excluiu, mas ele não considera apto. Ou porque não está rodando direito, ou porque você tem alguma coisa faltando, e ele deixa de aparecer no Studio One. E aqui você tem a opção de você reiniciar essa lista de novo para ver se resolveu, né? Não sei. E aí tem a opção de você escanear na inicialização, que ele sempre escaneia, né? É bom. Quando você instala um plugin novo, você reinicia o Studio One para que ele apareça para você. Se você quiser saber mais dos seus plugins, você pode ir aqui na tela de navegar e você vai na parte de gerenciador de plugins, tá? E aqui você pode ver, em tese, todos os seus plugins por empresa, por tipo, né? Você pode escolher aqui fabricante, né? O nome, versão. E aqui tem algumas coisas legais. Você pode
ver que não tem, no meu caso, nenhum plugin na lista negra. Tudo bem. Você pode filtrar aqui por fabricante para você ver um plugin específico que você está procurando. Você pode pesquisar aqui, por exemplo, FabFilter. Já aparece aqui, né? Os plugins da FabFilter que eu tenho. E aí, você pode, clicando nessa bolinha aqui, você pode remover, ativar ou desativar esse plugin no Studio One, no sentido dele aparecer para você no Studio One. Quando você estiver mixando, se você estiver pesquisando, você está escondendo ele lá. Ele vai estar instalado aí no sistema, mas ele não vai aparecer na lista, né? E tem uma aba bem legal aqui que eu nunca tinha explorado, que se chama Estatísticas, que ele mostra os plugins que você tem e ele ordena por tempo que você usa. Tipo, se você... Tem plugin aqui que eu não uso há 2 anos, 3 anos, 4 anos. Então, plugin que eu nunca usei. Isso é legal pra você ver, assim, se preciso ter esse plugin instalado, vou desinstalar, né? E aí te mostra o plugin que você mais usa, mais próximos aí, 3 dias atrás, né? Então, até é legal ver o que você tá usando, o que você não tá usando, pra você poder limpar só esses plugins. Se um plugin que você instalou não tá aparecendo nessa lista, pode ser que você tenha instalado direito, mas na hora de abrir o Studio One, faltou alguma coisa de licença, ou iLock, mas estava sem rede, ou iLock não conseguiu ativar. E aí o Studio One, ele exclui esse programa também, não só essa lista, mas de uma outra lista interna. Que se quiser depois eu faço um vídeo. Isso já aconteceu comigo algumas vezes. Eu não sei se aconteceu já com vocês, de não aparecer no Studio One de jeito nenhum. E aí eu descobri na internet um jeito muito interessante de você abrir um bloco de notas da lista de plugins que o Studio One gera, e você consegue lá achar esse plugin e ver que ele tá com um dos atributos como 0. É binário, 0 ou 1, né? Tipo, ativado, desativado. E é só você clicar em tirar o 0 e colocar um 1 no lugar, salvar o arquivo, o documento, reabrir o Studio One e ele vai aparecer de novo. Então, se quiser depois eu faço um passo a passo direitinho, mas já aconteceu comigo algumas vezes, ficar desesperado, putz, já fiz de tudo, e reinstalar o programa e instalar de novo, ele não resolvia. Então você talvez tenha que entrar nesse arquivo de notas. Depois dos locais todos que a gente já olhou, a gente vai para as configurações de áudio. Aqui é muito importante que você esteja, claro que selecionando a sua interface de áudio, né? Aqui você vai selecionar o seu driver, a interface de áudio, o tamanho de bloco, né? E você vai selecionar algumas coisas mais que a gente vai falar aqui. Então você vê, aqui eu tenho o SSL, que é a minha interface, esse Avid Driver aqui eu não sei, deve ter vindo do Pro Tools, Windows Audio. É crucial que você esteja na sua interface de áudio e não no Windows Audio para trabalhar. Senão você vai ter problemas de latência, de todo tipo de coisa. Tamanho de bloco. Eu fiz um vídeo sobre isso já no canal, sobre latência, sobre como resolver esses problemas de latência no Studio One. E aí, qualquer coisa você vai lá e vê mais sobre isso. Mas basicamente aqui, quanto menor o número, mais responsivo vai ser o programa, mais rápido vai ser o processamento. Então, ele vai ter menos delay, menos atraso. Só que existe uma etapa a mais disso que a gente vai falar daqui a pouco. E aí, tem essa opção de liberar dispositivos de áudio em segundo plano. Isso aqui não recomendo deixar ligado, porque basicamente quer dizer o seguinte: se você deixar ele assim ativado, quando você minimizar o Studio One, ele vai parar de tocar. Vai parar o dispositivo de áudio para o Studio One. Então assim, não vejo muita utilidade, a menos que você esteja tentando liberar espaço de processamento, algo assim. Então deixa ele desativado. E aí em processamento, aqui tem um lance do processão contra dropout. Mais uma vez, vou deixar o card aqui em cima para você assistir o vídeo da latência, que eu explico direitinho como é que funciona esse lance de proteção contra dropout. Aqui eu tô usando no máximo porque eu tô com uma sessão cheia de coisa aqui de produção, tá bem assim lotado, então tem que botar no máximo para poder rodar. Processamento eu boto duplo, mas aqui tanto faz, também nunca vi muita diferença. Aqui tem umas configurações legais: ativar suspensão de plugins. Eu mantive desativado. O que ele faz? Quando ativar a suspensão de plugins, tá ligado? Ele vê quando você não tá usando um certo plugin dentro da sessão e ele desativa esse plugin temporariamente até você usar de novo. Isso em tese libera um pouco de processamento, mas se eu não tô também usando um plugin, eu deleto o plugin, eu removo. Então eu não quero que o Studio One tenha que se preocupar com isso, porque aí, vamos supor que eu tem uma track lá de guitarra que eu ainda não comecei a gravar, mas tá lá. Ele vai botar em suspensão. Assim que eu pegar, talvez vai ter um pico de processamento, porque ele vai ter que ligar esse plugin de novo. Então assim, isso uma vez numa sessão pode causar alguns empecilhos, assim, né? Você vai ter esse pico de processamento do nada só porque você abriu uma track que estava parada há muito tempo, né? Então, para evitar, eu deixo isso desligado, mas para algumas pessoas pode ajudar na questão de liberar processamento. Monitoração de baixa latência é aquele Z que eu falei mais uma vez no vídeo. Corre lá para você ver também depois de assistir esse. E o de baixo, utilizar a monitoração nativa de baixa latência, eu acho que é reservado apenas para as interfaces da Presonus.
Quantum, de Thunderbolt, porque aí tem um processamento diferente. Uma coisa específica da PreSonus mesmo. E aqui embaixo ele te mostra a latência de monitoração, ciclo de áudio, instrumento e tal. Então vocês veem que quando eu estou baixa latência eu tenho 7 milissegundos, 7,5 milissegundos, e quando eu estou mixando, só editando áudio, estou 137 milissegundos. Então tem uma diferença brutal. Aí vamos para dispositivos externos. Aqui que você configura todos os seus dispositivos MIDI, controlador MIDI, controlador de todo tipo, né? Teclados, instrumentos externos. E aqui é assim, relativamente simples. Você vai ter todas as funcionalidades. Você pode adicionar um instrumento, né? Um dispositivo. Ele tem uma lista aqui de fabricantes. Então você vai procurar qual se aproxima mais do seu dispositivo. Pode não ter, assim, mas tem até Edirol. Então tem vários aqui. E aí quando você escolhe o dispositivo, ele vai te dar um nome, vai te dar um modelo. E você pode fazer certos filtros aqui. Isso para galera de mídia que é mais útil, né? Você escolher que canais de mídia que ele vai ouvir, receber de qual canal mídia, filtrar. Todas essas opções de filtrar aqui é para você tirar. Eu não quero Aftertouch, não quero Program Change, não quero Pitch Bend. Aí você fala, por que eu iria desativar isso? Às vezes tem uma situação de desativar um controlador que era assim, que tinha um probleminha no Pitch Bend, então ele estava dando sinais de Pitch Bend toda hora, sem você apertar no botão. Então, se você filtra isso, você já continua podendo usar o teclado sem ter essas informações de pitch bend a mais, né? Então, isso pode ser útil. Enviar D é a mesma coisa, é o MIDI out, né? Tem o MIDI in e MIDI out. Divisão de canais, tem algumas coisas que você pode botar mais de MIDI. Aí você clica OK e ele vai criar um dispositivo MIDI para você aqui, externo. E você pode remover, editar mais uma vez, né? Transformar em padrão e tudo mais. Aqui, ó, ativar se houverem dispositivos indisponíveis na inicialização do Studio One. É o seguinte, quando o meu controlador está desligado e eu ligo o Studio One vai lá e me avisa, seu controlador está desligado. Gostaria de reconectar, mas só isso. Vamos no avançado aqui. Aí tem bastante configuração, tá? Mas eu vou dizer logo de cara quais que eu acho que são legais e que eu costumo recomendar para os alunos. Isso aqui, esse último aqui, é bem importante. Arrastar eventos translúcidos. Ele bota entre parênteses, o grid brilha através. É o jeito de tentar descrever. Mas o que isso faz? Faz com que você possa ver o grid através dos eventos. No modo que eu estou usando agora, ele está sem essa opção ativada. Então, o evento, né, de áudio, ele está totalmente opaco. Então, você não vê as linhas do grid através dele. Se eu ativar essa função, você vai começar a ver as linhas através, certo? Isso facilita para você poder editar. Como eu falo nas minhas primeiras impressões do Studio One 7, eu falei sobre isso também. Eu preciso ver a linha, às vezes, na maior parte das vezes, para poder editar a bateria, para você poder ver bem se o transiente está casando um com o outro. Então, sem isso, é mais chato de editar. Não atrapalha tanto para gravar, para produzir e tal, mas para editar é importante. Eu gostaria que tivesse um atalho para essa função, para poder apertar um botão e já mudar de um para o outro, mas não, eu tenho que, infelizmente, vir aqui no menu, apertar essa caixinha aqui e fazer essa conversão, sempre que eu quiser ir de um para outro. Voltando aqui na configuração, eu acho legal primeiro ativar cursor de cruz para ferramentas, localizar com clique no espaço vazio, recomendo. Isso aqui é só estético, deixa as pistas coloridas ou não, né? Nesse caso aqui elas estão todas cinzas, cada um vai preferir de um jeito ou de outro, né? Eu gosto de colorido assim. Colorir pistas nas camadas automaticamente, exibir, isso aqui é normal. Automação segue eventos. Isso aqui é bom você conseguir ativar ou desativar, dependendo da situação. Desativar eventos em envelopes. Esse terceira opção, criar pistas de automação para os canais automaticamente, era a opção que eu usava muito e que o pessoal sempre perguntava, porque quando eu criava um bus, ele ficava dessa forma aqui, ó, com essas linhas, né? Na minha tela de edição de arranjo. Automaticamente eu ia fazer isso. Como é que fazia isso? Eu ia nessa opção e criava uma pista de automação para os canais automaticamente. Então toda vez que eu criava uma pista qualquer, ele criava uma pista de automação para esse canal. E por conta de criar uma pista de automação, ele aparecia na tela. Então se você tem um bus ou um auxiliar, qualquer coisa, que não apareça na tela de arranjo, vamos supor, criar aqui um bus naquele esquema, vou apertar o meu Shift B, criei um bus. Ele está aqui, mas ele não está aparecendo pra gente na tela de arranjo. Se eu clicar aqui, botão direito no fader e apertar editar automação de volume, aí você vai ter essa pista aparecendo
no nosso arranjador. Para fazer isso automaticamente, você tem que clicar aqui, que aí só de fazer uma pista de buzz, ele vai criar essa automação. Por que eu não recomendo mais usar isso? Porque eu descobri na minha prática, como eu produzo muito sessões grandes, com muita pista e mixo também, as sessões, quando você tem essa opção ativada, não só as pistas que você cria de buzz ou de effects criam essas automações automaticamente, mas todas as pistas também. E eu tenho a impressão de que isso faz com que o save, o tempo de salvar e o tempo de downloading, de fazer o loading da sessão, de carregar a sessão, aumenta. E sempre quando eu ia diagnosticar esse tempo, né, tem a opção de você criar um diagnóstico ali, de um arquivo de diagnóstico. Dizia que a maior parte do tempo era lendo envelopes de automação. Sendo que a sessão em si não tinha nenhuma automação de escrita, nenhuma coisa que eu fiz ali demais, assim. Só tinha muitas pistas. Então eu presumo que ele lia todas essas automações, mesmo elas estando vazias. Então é útil para ficar visualmente mais próximo, por exemplo, do workflow do Pro Tools. É útil. Mas ele deixa... ele causa esse problema na hora de você salvar e dar loading, pode ficar um pouco longo, se você tem muita pista. Então, hoje em dia eu faço manualmente, como eu mostrei pra vocês. Então, se eu quiser que essa pista apareça no arranjo, vou lá, botão direito, editar a automação, aí ela automaticamente aparece na pista de arranjo. Todo o resto pode deixar como tá, é normal. Áudio, eu acho que é normal. Ativar, reproduzir sobreposições para novas pistas de áudio. Eu deixo desativado, que é, quando você tem um áudio sobrepondo o outro, ele não vai somar. Vai ser tipo 2 áudios na mesma pista, que eu digo, né? Então ele vai ser ou um ou outro, que é um workflow mais natural do que a gente imagina. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Para gravação não uso, deslocamento de amostra também não uso. O resto, deixa eu usar cachê para arquivos de áudio com time stretch. Acho que isso daí é padrão, pode deixar como tá. MIDI, aqui tem uma coisa legal que eu gosto de recomendar. Seguir notas longas, cortar notas longas no final da parte. Acho que esse aqui, seguir notas longas. Isso quer dizer o seguinte, que se eu der play no arquivo MIDI, deixa eu ver se tem um exemplo aqui. Eu dei play da metade ali do arquivo da nota MIDI. E ainda assim tocou. Se eu tiver com essa opção aqui desligada, você vê que ele não toca mais. Ele só vai tocar se eu der play do início dessa nota. Aí ele toca. Se tocar da metade, não toca mais. Então, isso me deixava irritado. Eu não sei como é que vem hoje em dia no Studio One, mas antigamente vinha com isso aí desativado. Então eu ativo, seguir notas longas, aplicar. E aí eu posso ouvir o acorde em qualquer lugar que eu estiver dando play aqui. Isso é ainda mais útil pra gente que trabalha com MIDI, com cordas, né? O que mais? Deslocamento de gravação também não precisa. Ativar a gravação retrospectiva já costuma estar ativado. Timecode segue loop. Perfeito. Console aqui. Tem umas coisas meio importantes também. Isso aqui eu acho que eu não mudei nada do padrão. Mas podem dar uma olhada pra ver como é que tá no de vocês. Mas tem muita coisa aqui que é muito gosto. Entrada de áudio segue seleção, entrada de áudio de instrumento segue seleção. Acho que no original vem entrada de instrumento segue seleção. O que quer dizer o seguinte, se eu aplicar isso aqui, toda vez que eu clicar numa pista MIDI, pista de instrumento, ele vai armar essa pista para gravar. Pronto, armou para gravar. E só de eu clicar numa outra, ele já arma a seguinte para gravar. Esse é um workflow legal para quem trabalha com trilha sonora, faz muito instrumento MIDI, que você precisa dessa agilidade. Tem milhares de pistas MIDI, você está sempre mudando de uma para outra. E não ter que descer e apertar R, ou clicar manualmente, né? Então essa aqui é uma coisa que é legal, mas como eu não uso tanto, isso pode dar um certo problema de processamento, porque você está sempre ativando um plugin novo para gravar, né? Então eu mantenho isso desativado. Dá para fazer a mesma coisa com áudio, inclusive. Sync é para sincronizar dispositivos externos, timecode. E o Ableton Link, que é legal para quem usa Ableton também, você pode linkar as duas DAWs e usar ao mesmo tempo, é muito louco isso. Vídeo configurações de vídeo, se você está usando edição de vídeo, porque de fato o Studio One tem essa opção de você editar vídeo, trabalhar com vídeo também, não só para trilha sonora, mas para você editar vídeo também, como um todo. Esse aqui é legal, criar pistas de áudio automaticamente para o som do vídeo. Então toda vez que você importa um vídeo, ele já cria uma pista de áudio
ele é separado para aquele vídeo. Serviços tem mais configurações aqui que você pode desativar ou ativar, mas assim, não recomendo. Aí beleza, vamos para a configuração da sessão, que é onde você vai mudar, vamos supor que você queira mudar, né? Aqui você vai poder mudar a sua taxa de mostragem, seu formato de gravação, taxa de quadros. Você vai poder ver o tipo de estéreo, detalhes sobre a música, metadados e configurações de entrada e saída. Pra gente, mais importante aqui, eu acho que é a taxa de mostragem. Aqui eu deixo esse aplicar stretch em arquivos de áudio no andamento desligado. Por motivo só de... Eu só quero que o stretch do arquivo, o alongamento do arquivo, só aconteça quando eu quero, não automaticamente pelo DAW. Aqui, sobre o metadados, não precisa se preocupar, mas você pode botar todos os dados da música, do artista, para quando você fizer um bounce, esses dados fiquem no arquivo, né? Já fiquem embutidos no arquivo. E aí, configurações de entrada e saída são muito importantes. É só aqui que a gente consegue acessar isso. E a gente só consegue acessar as configurações de song se você tiver uma sessão aberta. Se você estiver na página inicial sem nenhuma sessão aberta, você não vai conseguir. Então, voltando aqui, tem entradas e saídas. Você pode mudar o nome das entradas, mudar o nome das saídas, configurar tudo sobre elas. Você pode botar até a cor diferente, se é mono, se é estéreo. Vamos supor, vou criar aqui uma entrada nova para esse par de loopback que eu tenho aqui disponível na minha interface. Vou criar, adicionar a entrada estéreo. Já foi aqui para o que está faltando, que é esse loopback. Eu vou chamar aqui de loopback. E vou dar uma cor diferente. Beleza? Vou clicar em aplicar. E aí, quando eu abrir qualquer pista de áudio estéreo, eu posso escolher aqui nas entradas e vou ter a opção aqui, loopback que eu acabei de criar, com uma outra cor e tudo mais. Mesma coisa para saídas. Se eu quisesse pegar uma outra saída, por exemplo, vamos criar aqui uma outra saída, botar uma outra cor também, eu escolho onde é que vai ser essa saída. Aqui, pares de... Isso tem dois pares, não tem muita opção aqui, né? Se é estéreo, se não é, se é uma guia mix. Então aqui você pode configurar e ver como é que tá toda a situação da sua interface. A minha é muito simples, né? Tem 2 entradas e 4 saídas. Mas se você tem uma interface mais completa, com muito mais entrada e saída, vale a pena você dar uma olhada nisso tudo. Pode botar nome para tudo isso aí e deixar tudo organizadinho, de maneira que você gaste menos tempo. Uma vez que você tenha criado um preset, criado todo o seu roteamento, você pode chegar aqui e tornar padrão. Ou exportar, né, esse preset, essa configuração de saídas, e depois você importar em outro momento. Simplesmente que você tenha layouts diferentes de saídas, com nome diferente para cada situação. E aí, uma vez tornando padrão, toda vez que você abrir uma nova sessão, ele vai importar essa configuração que você criou agora. Fora isso, nós temos um menu de macros, mas isso é uma coisa para um outro vídeo, né, que é um pouco mais extenso, que é como criar macros, como você pode usar para aumentar a tua velocidade, teu workflow. Isso é mais uma coisa, quando você vai criar uma sessão nova, você pode escolher diversos modelos aqui, ou você pode criar os seus e eles vão estar você vai poder acessar eles pela aba de usuários. Você pode mudar o nome da sessão, você pode escolher diferentes amostragens, BPM, tudo aqui. Você pode jogar os arquivos de áudio aqui já para dentro e até escolher o tom da música, né? Então é isso, pessoal. Espero que tenha sido útil esse vídeo. Foi mais para responder essas dúvidas que vocês têm tido sobre configurações Studio One, como eu configuro. Então, basicamente isso. Não tem muita diferença, mas já tem aqui algumas dicas do que eu recomendo até para meus alunos mesmo. Então não esquece de curtir o vídeo, de se inscrever, que tem bastante vídeo para vir por aí. E comenta aqui embaixo como é que você configura o seu Studio One, se tem alguma coisa aqui diferente que você notou. E comenta suas dúvidas, que quem sabe eu faço um vídeo aqui para responder. Então é isso, pessoal. Até a próxima. Valeu. Falou.